Olá pessoal, aqui é Ismael Assim, estamos no canal Isma Explica para mais um aprendizado, ok? Neste vídeo nós vamos matar este exame de Física 2023, tanto primeira chamada, ok? É um exame muito simples, é só questão de prestarmos atenção, ok? Se subscrever no canal é de extrema importância e não só partilhar os nossos conteúdos para outros alunos que estão longe, que não conhecem a nossa plataforma YouTube, não é? Seria gratificante porque desta forma nós vamos sim partilhar tanto muitas informações interessantes nessa área de aprendizagem, ok? Número 1 diz o seguinte: como se chama um instrumento que serve para medir a resistência elétrica? Ora, para resolvermos este exercício é muito simples, mas é preciso ter cuidado aqui com tanto aquilo que eles pedem. Nós aqui temos a resistência elétrica. Basicamente, o que vocês devem saber para respondermos tem a ver com as unidades. Muitas das vezes, para sabermos um instrumento, basta saber a unidade, já sabemos o instrumento, ok? No exemplo concreto, temos a resistência elétrica. A resistência, a unidade, tanto no sistema internacional, mede-se em ohm. Então, o seu instrumento vai ser ohmímetro, ok? Se pedissem tanto a tensão mede-se em volts, então o seu instrumento seria voltímetros. Se pedissem tanto a intensidade da corrente, que a sua unidade é ampere, então o seu instrumento seria tanto amperímetro. Aqui na tela nós temos até alguns instrumentos mostrando tanto estas situações. Então, para este exercício, basicamente é isto. É o ohmímetro que nós tanto usamos para medir a resistência elétrica. Temos número 2. Número 2 estão a dizer o seguinte: por um condutor metálico passa 1,6 tanto vezes 10 elevado a 20 eletrões em 3,2 segundos. Qual é em amperes o valor da intensidade de corrente elétrica que passa pelo condutor, tendo em conta que nós temos tanto a carga elementar? Ora, neste tipo de exercício na física, convém-nos extrairmos os dados, e os dados dependem das unidades. Aqui temos segundos é o quê? É tempo. Temos aqui o número de eletrões, ok? Que é N, vocês já aprenderam isto. E temos aqui a carga elementar que já tem tanto a sua unidade. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer, na verdade, é extrair os dados. Eu já tanto fiz aqui a extração dos dados, estão aqui, ok? Conforme podemos ver. Temos aqui o número de eletrões já nos deram, que é 1,6 vezes 10 elevado a 20. O tempo é 3,2 segundos e temos a carga elementar. E o pedido é a intensidade. Então, como é que nós determinamos a intensidade? Muito simples, ok? Para nós determinarmos a intensidade, basicamente temos de saber qual é a fórmula que nos ajuda tanto a determinar a intensidade. E pela fórmula, nós sabemos... Para nós determinarmos, temos de usar a fórmula. A fórmula de intensidade, vocês conhecem que a intensidade é o quê? Pela definição, é a carga, não é? Que passa pela seção transversal por cada unidade de tempo. Então, é esta fórmula, não é? Aqui a variação do tempo. Esta fórmula que nos ajuda a nós determinarmos a intensidade. Ora, se formos a ver, a variação de tempo nós temos. O tempo está aqui, é 3,2 segundos. A carga nós não temos, mas vocês sabem, por outro lado, que a carga pode ser tanto determinada fazendo o quê? Multiplicando o número de eletrões que passa pela seção transversal vezes a carga elementar. Então, sabendo que a carga é isto aqui, nós podemos levar isto, colocar aqui onde temos a carga, o seu equivalente. Então, vamos dizer que a intensidade, neste caso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao número de eletrões vezes a carga elementar, isto aqui dividir por quanto? Isso aqui dividir pela variação de tempo. Então, basicamente, na resolução, até vamos colocar aqui fórmula e resolução. Na resolução, basicamente temos de substituir os valores que nós temos aqui. Então, teríamos o quê? Teríamos que a intensidade será igual ao quê? Número de eletrões nós temos é o quê? É 1,6 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 20. Isto vezes a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 19 coulombs, né? Isso tudo dividir por quanto? Tudo isto aqui dividir pela variação de tempo, que é quanto? 3,2 segundos. Então, esta parte eu acredito que vocês vão ter sempre a máquina, mas é importante também tanto saber fazer algumas operações, porque isto também ajuda, ok? Eu basicamente vou aqui usar a minha máquina para ver qual é que seria o resultado. Vocês também devem fazer o mesmo, ok? Mas devem treinar. Nós temos
na nossa plataforma já os detalhes de como é que nós realizamos esses cálculos todos, ok? Vocês sabem muito bem, por exemplo, que aqui 1,6 e 1,6 podemos multiplicar, mantemos tanto esta base e adicionamos os expoentes. Então, multiplicando 1,6 vezes 1,6, o que vocês podem fazer basicamente é tirar a vírgula para depois contar o número de vírgulas que vocês vão ter. Então, vamos resolver tirando essas vírgulas. 6 vezes 6 dá quanto? Dá 36. Temos 6, vai o quê? Vai 3. Este vezes este dá quanto? 6, com este aqui dá 9. Então, colocamos aqui 9. 1 vezes 6 dá quanto? 6. 1 vezes 1 dá aqui 1, ok? Então, fazendo isto mais, temos aqui, baixamos 6. Este mais este aqui dá 15. Temos aqui 5, vai 1 e 1. Este 1 com 1 que restou fica 2. Quantas casas decimais nós temos aqui? Temos tanto 2 casas decimais. Então, vamos deslocar 1, 2. Fica aqui assim. Então, o nosso resultado nesta conta é 2,56. Basicamente, nós vamos colocar aqui 2,56, né? Vezes 10. Mantemos a base e adicionamos os expoentes. Temos 20 menos 19, que dá quanto? Dá 1, ok? E isto aqui, dividir por quanto? Por 3,2 segundos. Aqui é Colombo, ok? Então, aqui quer dizer que este vezes este aqui, deslocamos esta casa para a direita. Então, teríamos o quê? 25,6 colombos, dividir por quanto? Por 3,2 tantos segundos, ok? E isto aqui vai nos dar quanto? Vai nos dar, dividindo isto aqui, nos dá 8 tanto colombos por tempo ou por segundos, dá-nos amperes. Basicamente, no número 2, nós já matamos este exercício fazendo esta conta, ok? Bem, pessoal, temos aqui o número 3, diz o seguinte: o gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica, não é? Tanto da corrente elétrica de um condutor em função da tensão, ok? Então, conforme nós podemos ver, temos aqui a intensidade e temos aqui a tensão. E a nossa pergunta, a linha A, o condutor é rômico ou não rômico? Justifique. A linha B, qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 0,4? Ora, para justificarmos isto aqui é muito simples. Quando é que o condutor é rômico? A primeira coisa que eu poderia dizer aqui é que o condutor é rômico quando o gráfico entre a intensidade da corrente, esta aqui, e a tensão, ok? É uma linha reta. Aí é rômico. Mas por que, professor Isma? É que se é uma linha reta, estamos a dizer que a resistência vai ser constante. Vocês viram isto na física, tanto na oitava classe, não é? Se temos movimento retilíneo uniforme, é porque o gráfico é uma linha reta. Então, aqui, nós temos condutores rômicos, a resistência aqui deve ser tanto constante, uma resistência que não muda, ok? Nós estamos a dizer que a resistência disto aqui deve ser o quê? Constante. A resistência é o quê? É a tensão dividir pela intensidade, segundo esta fórmula, vocês sabem. Então, se formos analisar neste gráfico aqui, nós conseguimos ver que saímos de zero, fizemos isto, aqui é reta, mas depois tem uma curva aqui. Só por ter esta curva, então tanto este condutor aqui não é rômico, ok? Mas vocês podem calcular a resistência para de fato confirmar se é rômico ou não. Como é que vão calcular? Podemos calcular a resistência neste ponto de 0,2. Quando a tensão é 0,2, a intensidade é 0,1. Quando a tensão é 0,4, a intensidade é 0,4 também. Então, podemos determinar a resistência daqui e a resistência daqui, para ver se será igual ou não. Substituindo os valores, neste ponto de 0,2, temos a tensão. Então, teríamos o quê? Teríamos que a tensão é 0,2 volts, dividir por quanto? Por 0,1 amperes. E isto aqui dá-nos quanto? Dá-nos apenas 2, tanto Ohm, ok? E depois podemos determinar também a resistência nesse ponto. 0,4 dividir por quanto? Por 0,4. Então, teríamos aí que a resistência será igual ao quê? A 0,4 volts, né? Dividimos por 0,4, ok? Amperes. Isto aqui dá-nos o quê? Dá-nos um Ohm. Então, conseguimos ver que, olha, aqui na verdade a resistência é diferente nesses pontos aqui. Logo, este condutor não é rômico justamente porque a resistência não é constante, ok? Na linha B, podemos ver aqui estão a dizer qual é em Ohm o valor da resistência. Na linha B, podemos ver aqui estão a dizer qual é em Ohm o valor da resistência para a tensão
de 0,4. Então, nós já determinamos, atenção, 0,4 está aqui. É só pegar este aqui, ir aqui e buscar o quê? Buscar a intensidade. Daí dividimos este aqui, esse 0,4 com 0,4 e o resultado deu tanto 1. Então, quer dizer que esta parte aqui representa a linha B e esta parte aqui representa a linha A. Então, matamos este exercício, ok? Já que o número 4 diz o seguinte: dois condutores metálicos A e B, de comprimentos diferentes, é constituído pelo mesmo material. Esta parte é importante. Estão a dizer que esses dois, tanto condutores, são constituídos pelo mesmo material. Então, são metais, ok? E são constituídos pelo mesmo material. Então, o material é o mesmo, ok? Prontos. Já temos este detalhe, ok? São constituídos pelo mesmo material, ok? Mas possuem áreas de seção transversal diferentes. Qual é a grandeza física que o condutor A apresenta igual ao condutor tanto B? Como é que nós matamos este exercício? Primeiro, vamos aqui invocar, não é? Tanto invocar a resistência, já falaram isto, que a resistência é igual a o quê? É igual a resistividade vezes o quê? O comprimento dividir pela a seção, tanto a área, tanto dividir pela área da seção transversal. Então, imaginemos que este aqui seja para o A, o corpo, tanto o material A, e este aqui seja para o material B, que também vai ser a resistividade vezes o comprimento dividir pela área da seção transversal, ok? Então, eles estão a dizer que, olha, este aqui, o comprimento, né? Tal como nós vimos aqui no exercício, estão a dizer que o comprimento está onde? Aqui. Estão a dizer que o comprimento é diferente e é constituído pelo mesmo material. Possui área de seção transversal diferente. O que é diferente aqui? Este aqui é diferente, pode ser aqui A, e este também é diferente. Este é diferente, ok? Este é diferente e também este aqui é diferente. A partir daqui, nós podemos simplesmente concluir que, olha, se isto aqui, o comprimento é diferente, a área de seção transversal é diferente, aqui o comprimento é diferente e a área de seção transversal é diferente. Então, o que é que nós não mexemos aqui? Quer dizer que não mudamos a resistividade. Conseguem perceber? A resistividade elétrica aqui não foi mudada. A conclusão seria que, na verdade, o RA e RB vão possuir a mesma resistividade elétrica. Mas por quê? Justamente porque nós estamos a falar do mesmo material, ok? Se é o mesmo material, é óbvio que as características são idênticas, ok? Então, tanto a resistividade elétrica não vai mudar justamente porque o material tem as características idênticas, tanto o A assim como o B. Então, este e este é diferente, este e este é diferente, mas a resistividade elétrica tanto é o que vai ser igual, ok? Matamos o exercício simplesmente respondendo que a resistividade elétrica é que é igual, ok? Bem, pessoal, temos aqui o número 7, o número 5, diz o seguinte: temos aqui um circuito, podemos ver aqui, né? E diz, a figura representa um circuito tanto elétrico onde flui de A para B. Então, conforme nós podemos ver, sai daqui, não é? A para B. O que sai de A para B? É a intensidade da corrente, ok? E a intensidade é esta aqui, 5 amperes. A linha A, qual é em ohm a resistência equivalente do circuito? A linha B, qual é em volts o valor da tensão elétrica na resistência R1, que é esta parte. Então, como é que nós determinamos, matamos este tipo de exercício? Muito simples. Primeiro, temos de classificar o tipo de associação que nós temos aqui, ok? Porque vocês viram diferentes tipos de associações. Viram em série, em paralelo e mista. Então, esta aqui, que tipo de associação é? Vejamos, temos esses dois resistores, estão associados em paralelo. E este aqui está associado em série. Então, juntando isto, temos uma associação de resistência mista. Tendo uma associação de resistência mista, para nós determinarmos a resistência total ou equivalente, convém-nos primeiro determinar a resistência em paralelo e somar com a resistência em série. E como é que nós temos de proceder? Primeiro, temos de extrair os dados. Eu já extraí aqui os dados. Temos ali a intensidade, é 5 amperes. A resistência R1 é 3
tanto home, R2, R3, temos estes dados aqui e nós queremos determinar a resistência total. Então, primeiramente, vamos determinar a resistência em paralelo, que é R3 e R2, não é? Conforme eu mostrei aqui. Primeiro vamos determinar esta parte aqui para depois somar com esta aqui. Como é que nós vamos fazer isso aí? Vocês viram que para determinar a resistência tanto total em paralelo, convém-nos apenas fazer tanto o inverso das resistências, ok? Que será igual ao quê? A 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, não é? Mas depois no final vamos somar com a resistência tanto 1, que está em série. Então, isto aqui, esta parte seria em paralelo, não é? E somar com esta aqui já seria a associação de todo o circuito. Entretanto, como temos apenas dois resistores, nós também podemos fazer assim, que R total em paralelo vai ser o quê? R2, ok? Vezes R3. Isto aqui dividimos pela soma de R2 mais R3. E vamos somar aqui com R1. Então, substituindo esses valores, nós já temos a resistência total de todo o circuito. E como é que nós vamos fazer? É só substituir os valores, porque temos todos os valores. R2 é 3, então temos aqui 3, ohm, vezes R3 é 6, ohm. Isto dividir por quanto? Por 3, não é? Ohm, mais 6, ohm. E somamos aqui com 3 ohm. Então, a partir daqui já é uma operação matemática que cada um deve fazer, e é muito simples, não é complicado. 3 vezes 6 dá 18, então teríamos R total, será igual a quê? Será igual a 18, ok? Ohm, isto aqui dividir por quanto? 3 mais 6 dá 9, ohm, ok? Mais o quê? Mais 3 ohm. E esta divisão já sabemos que nos dá quanto? 2. Então, R total vai ser igual a quanto? A 2 ohm mais 3 ohm. E isto aqui dá-nos 5 tanto ohm. Então, já determinamos esta parte, a resistência total, basicamente fazendo isto aqui. Agora, vamos para a linha B. B, conforme nós podemos ver, estão a dizer qual é em volts o valor da tensão elétrica no R3, ok? Queremos determinar a tensão sabendo que no R3 nós temos o quê? No R1 temos 3, não é? Temos 3 ohms. Então, basicamente, vamos colocar aqui no B, vamos aproveitar dados, né? Aqui no B, vamos dizer que a resistência 1 deram-nos quanto? 3 amperes, ok? Agora, qual é o outro dado que nós vamos precisar aqui? Vamos precisar da intensidade, mas eles disseram que neste circuito nós temos a intensidade de 5 amperes que sai daqui. Então, a intensidade vai sair daqui, vai percorrer, e quando chega aqui, vai começar a dividir-se. Conseguem perceber? Por isso se diz que a intensidade na associação de resistência em série é a mesma. Mas se formos a verificar aqui, na associação de resistência em paralelo, a intensidade é diferente. Conseguem perceber? Então, nós temos esta intensidade. Este é um dos dados que nós temos aqui, ok? Então, teríamos que a intensidade aqui vai ser quanto? Vai ser I de 5 amperes, ok? E nós queremos determinar a tensão. Basicamente isto aí. E qual é a fórmula que nós vamos usar para determinar isso aqui? Vocês conhecem, que é a lei de Ohm. Nesse caso, a segunda lei de Ohm. Que diz o quê? Que diz que, vamos colocar aqui fórmula, né? Fórmula e resolução. E esta lei de Ohm, vocês sabem que a tensão é igual ao quê? É igual a resistência vezes o quê? Vezes a intensidade. Eu fiz diretamente, né? Porque vocês sabem que a resistência é igual ao quê? A tensão dividir pela intensidade. Então, se nós queremos intensidade, este multiplica com este aqui. A partir daqui só vamos substituir, dizer que, olha, a tensão será igual ao quê? Resistência é quanto a resistência? Temos 3 ohm vezes o quê? A intensidade que é de 5 amperes. E isto aqui, fazendo os cálculos, nos dá tanto 15 volts. A unidade no SI de tensão é volts. E matamos o exercício, ok? Bem, para o número 6, nós temos aqui um exercício muito simples, não é complicado, ok? O número 6 diz o seguinte: em 10 minutos, aqueceu-se uma certa quantidade de água através de um termo acumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts.
chama atenção nas unidades aqui, porque nós vamos extrair os dados de acordo com as unidades. Aqui disseram 220 volts. Volts o que é? É tensão, ok? Depois temos aqui qual é em joules a quantidade de energia dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. 10 amperes, intensidade. Então, vamos escrever que I é igual ao quê? A 10 amperes. Tensão, que é U, é igual a 220 volts. E temos aqui variação de tempo, que é de 10 minutos. Então, depois daí, vamos na fórmula e matamos o exercício. Simples quanto isso, não tem nada de especial. Então, temos aqui, eu já extraí aqui os dados, ok? Temos ali os dados, temos pedido também, que é da energia. Então, como é que nós matamos este exercício aqui para determinarmos a energia? A primeira coisa que vocês devem fazer tem a ver com o tempo. O tempo aqui deve passar para segundos. Nós temos 10 minutos. Como é que passamos para segundos? É só multiplicar por 60, ok? Então, vamos aqui multiplicar esse 10, não é? Vamos dizer que o 10 vezes o quê? Vezes 60 é igual a quanto? É só multiplicar 1 vezes 1 vezes 6 dá quanto? 6 e adicionar os dois zeros. Então, fica 600 segundos, ok? Feito isto, vamos na fórmula. Então, vamos aqui analisar. Vou escrever aqui fórmulas, né? Vou fazer isto aqui, fórmulas, mas também vamos aproveitar que seja a resolução. Relativamente às fórmulas nesse tipo de exercício, eu vou apresentar apenas duas fórmulas e vocês devem escrever nos vossos cadernos essas fórmulas que vão usar. A primeira diz que, olha, a energia pode ser calculada fazendo o quê? A resistência vezes intensidade ao quadrado vezes o quê? Variação de tempo. Esta é a primeira fórmula. Agora, nós sabemos também pela lei de Ohm que a resistência é igual ao quê? A tensão dividir pela intensidade. Nós já conhecemos isto aqui. Feito isto aqui, nós podemos levar aquilo que é da resistência, não é? Substituirmos onde temos este R aqui. Então, poderíamos dizer também que a energia será igual ao quê? Aqui, na resistência, é o quê? Tensão dividir pela intensidade, vezes esta intensidade aqui ao quadrado, vezes variação do quê? Variação de tempo. Então, o que vamos ter aqui? Uma intensidade pode simplificar com a intensidade daqui. Então, ficamos com o quê? Com energia igual ao quê? A tensão vezes tanto a intensidade, que fica aqui, vezes o quê? Variação de tempo. Então, nós temos duas possibilidades. Em algum momento, vocês vão usar esta fórmula aqui, que tem resistência. Em algum momento, vamos usar esta aqui. É questão de escolha. Para nós, vamos usar esta aqui, porque temos a tensão, está aqui, temos a intensidade, temos a variação de tempo. Para quem quisesse usar esta aqui, teria que calcular o quê? A resistência primeiro, a partir desta fórmula aqui. Então, como temos todos os dados aqui, só vamos substituir. A tensão é quanto? É 220, tanto a intensidade é 10 e o tempo é 600, né? Então, temos que a energia é igual ao quê? A tensão é 220 volts vezes o quê? A intensidade é 10 amperes vezes 600 segundos. Agora aqui é questão só dos cálculos, né? Então, fazendo os cálculos, nós sabemos, aqui podemos basicamente multiplicar este 1 com este 6 e adicionamos 3 zeros. Então, teríamos que a energia será igual a quanto? A 220, ok? Volts vezes o quê? Multiplicando isto aqui com isto aqui, dá-nos tanto 6. Com quantos zeros? 1, 2, 3. Com esses zeros aqui. Depois vamos multiplicar este 6 com 22. Então, isto aqui, se nós formos a multiplicar, vocês vão fazer na máquina, mas também a multiplicação disto aqui com isto aqui é muito simples, né? Porque vocês podem fazer, temos este lado 22, temos aqui 22 vezes o quê? 6. 6 vezes este aqui dá quanto? Dá 12. Então, temos aqui 2, vai 1. Este vezes este aqui, vocês sabem, também dá 12. Mas este aqui, 13, não é? Então, temos 132. Colocamos aqui 132 com quantos zeros? Este 0, este 0, este 0, este 0. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. O quê? Joules. Acabou, matamos. Se passarmos isto aqui em quilojoules, é só dividir este valor por 1000. Então, dividindo por 1000, este 0 simplificamos com 1000 de baixo, este, ficaríamos apenas 132 com 0 quilojoules. Então, se não podem pedir nos exercícios em alguns testes. Assim matamos o exercício, ok? Bem, pessoal, temos aqui o exercício número 7, também é um exercício muito simples, não podemos falhar isto aqui no teste, ok? Diz assim, qual é em segundos o período de oscilação de um pêndulo de uma mola elástica de 400 Nm, ok? De rigidez, sabendo que na sua extremidade está preso um corpo de massa de 1000 kg. Use o π igual a 3. O que nós temos de fazer aqui é extrair os dados. Primeiro, este aqui o que é?
Newton sobre metros é a constante elástica. Né? Temos uma constante da mola e temos aqui a massa, quilograma ou grama é massa. E este aqui é π. Queremos determinar o período. Então, vocês devem extrair os dados. Extraindo os dados, nós temos aqui, tanto eu fiz aqui a extração, tanto dos dados, temos isto aqui. Né? Conforme nós podemos ver, a constante elástica é 400 e a massa é 1000 kg. O π é 3. Queremos determinar o período de uma mola elástica. Nós temos duas fórmulas. Vou apresentar a primeira fórmula e a segunda. Quando temos uma mola elástica, mas também quando temos um pêndulo, tanto de harmônico simples, ok? Se tivéssemos um pêndulo harmônico simples, nós poderíamos fazer o quê? Poderíamos dizer que, olha, o período seria igual a o quê? A 2π vezes a raiz, tanto do comprimento dividir pela gravidade. Esta aqui é quando nós temos um pêndulo harmônico simples. Mas quando temos uma mola elástica, o período vai ser o quê? Vai ser igual a 2π vezes a raiz do quê? Da massa. Esta massa aqui, cuidado, deve estar em quilograma, ok? Isso dividir por quanto? Pela constante. Então, é esta segunda fórmula que nós vamos usar para matar este exercício. Daqui é só substituirmos os valores, não tem nada de especial. Nós vamos dizer que, olha, o período será igual a quanto? A 2 vezes 3, o π é 3, vezes o quê? A raiz de quanto? Temos de 1000. Então, aqui temos 1000, dividir por quanto? Por 4000. É por 400, né? Temos 400, vamos verificar aí se é 400 ou 4000. Tanto é 4000, não 400, ok? Então, aqui, cuidado, é 4000 aqui no exercício. Prontos, temos aqui 4000. Isto aqui agora é uma operação matemática, né? Muito simples. Vamos simplificar este 0 com este 0, este 0 com este 0, este 0. Com este 0 fica 1 sobre 4. Vocês sabem que aqui é 6 vezes a raiz de quanto? Raiz 1 sobre 4 é 0,2025, ok? Então, fazendo raiz disto, multiplicar com isto, o período dá 3 segundos. Já matamos aqui. Tem exercícios também que vão pedir calcular a frequência. Então, vocês sabem que se pedissem frequência, seria 1 sobre período. Logo, seria o quê? 1 sobre 3. Ok? Hertz. Acabou. Então, matamos este exercício e vamos para o número 8, ok? Bem, pessoal, temos aqui este exercício muito simples, exercício que não podem ter dificuldades, é só matar. Exame de física é só espancar só, ok? Física, química, matemática não tem nada de especial. Vamos aqui. Um pêndulo da figura oscila entre os pontos. Cuidado, este pêndulo oscila no ponto, sai do ponto X até ponto Y, daqui até aqui, conforme nós podemos ver, ok? Passando pelo ponto O, passa neste ponto. E ao sair daqui até aqui, gastou quantos segundos? 2 segundos, ok? A linha A determine a amplitude das oscilações. B, qual é em segundos o período do pêndulo? Muito simples. Professor Isma, como é que nós vamos fazer isto? Não vou resolver diretamente este exercício. Primeiro vou explicar algumas coisas que vocês devem perceber. Nós temos aqui um esboço de um pêndulo, não é? Conforme nós podemos ver, ok? Vocês sabem muito bem que aqui é o quê? É o nosso comprimento, ok? Então, o que é que nós temos de observar aqui? Duas coisas. Primeiro, a distância do ponto A até ponto B. Esta toda a distância nós chamamos de elongação. Elongação é a distância máxima, ok? E a distância de A até O, ou de O até B, nós chamamos de amplitude. Conseguem perceber? Então, para nós determinarmos a amplitude, basicamente temos de pegar a elongação e dividir por quanto? Por 2. Porque tem este ponto até este ponto. Este ponto até este ponto. Então, a distância daqui até aqui, que é a distância mínima, é a amplitude, mas é o mesmo valor daqui até aqui. Então, nós estamos a dizer que, olha, se determinarmos aqui a amplitude, basicamente vamos fazer o quê? Temos de fazer a amplitude igual a elongação dividir por 2. Basicamente isto aí, ok? É a primeira situação. A segunda situação que eu devo comentar neste esboço que nós fizemos aqui tem a ver com o período. Prestem atenção. O período o que é? Período, vocês viram que é o tempo necessário para fazer uma oscilação completa. Entendam oscilação completa como se fosse um círculo, assim, ok? Um círculo em que nós podemos dividir esta parte aqui. Se uma pessoa sai daqui até aqui, ele não fez nenhum círculo aí, ok? Então, ainda não fez uma oscilação completa. Para fazer uma oscilação completa, ele tem que voltar novamente daqui até onde? Até aqui, fazendo um círculo. É que vamos fazer uma oscilação completa. Estamos juntos, né? Então, temos duas partes aqui. Esta parte e 2, ok? Então, vocês vão ter situações em que dizem, calcula o período quando tanto
o corpo sai do ponto A até ponto B. Prestem atenção. Se o corpo sai do ponto A diretamente até ponto B, que é fazer uma oscilação completa, então o período, ok? O período, tanto de ponto A até ponto B, será igual a quanto? Será igual a 2 vezes o tempo que ele leva do ponto A até ponto B. Só isso. Mais nada. Vocês só devem prestar atenção a isto aí. O vosso exercício vai dizer, calcula o período quando o corpo sai do ponto A até ponto B. Agora, professoríssimo, e se o exercício diz, calcula o período quando o corpo sai de A até ponto O. Se sai de A até ponto O, encontramos quantas partes? Poderíamos encontrar aqui já 4 partes, porque 4 partes, não é? Dividimos esta parte aqui. Então, como ainda não completa, não faz um círculo completo, ok? Então, nós vamos dizer que, olha, para determinarmos o período quando o corpo sai de A até O, nesta parte, ou de O até B, é só fazer 4 vezes o tempo que ele gasta sair do ponto A até ponto O. Basicamente isso aí. É assim como nós vamos matar qualquer exercício para estas situações. A partir daqui eu poderia vos dizer que o número 8 já está resolvido, porque basicamente eu já dei tudo aqui, ok? Mas mesmo assim não vou vos deixar nas mãos cruzadas, ok? Vamos aqui analisar este número 8, disseram que determina o período. O período é a amplitude primeiro. A amplitude já expliquei. Dividir a elongação. A elongação é quanto? Aqui 0,8 metros dividido por 2. Então nós vamos dizer que, olha, amplitude, neste exercício, vamos dizer que a amplitude será igual, isto aqui é a linha A, será igual ao quê? A elongação dividido por 2, que é igual a quanto? 0, quanto? 4 centímetros, né? Isso aqui dividir por 2 vai nos dar 0,2 o quê? Centímetros. Se queremos passar este aqui a metros, é só dividir por 100. Matamos. Para B já é simples, ok? Na linha B estão a dizer, calcule, preste atenção na linha B, o que eles estão a dizer aqui, estão a dizer, calcule o período, não é? O período, tanto determine qual é o período que o corpo leva ao sair de X para Y. E nós vimos que quando sai de X para Y é só fazer 2, usarmos esta formulita aqui. Esta aqui. Período vai ser o quê? 2 vezes tempo que ele gasta de A até B, ou de X até Y. Então, feito isto, basicamente nós vamos dizer que, olha, o período será igual a 2 vezes o tempo que ele gasta de X até Y. E isto aqui vai ser 2 vezes o quê? Vezes 2 segundos, né? Então, o período vai ser 4 segundos. Matamos. Simples quanto isso, professor. Isso, mas afinal, sim. Ok? Já matamos. Vamos para o outro exercício. Bem, pessoal, temos aqui o exercício número 9, diz o seguinte. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 3 metros, né? Deram em metros aqui. Podemos ver que o comprimento de onda é dado em metros, ok? Pode ser centímetro, metros. Então, temos aqui 3 metros. A linha A determina a amplitude da onda. Isto aqui, sabe? Coisas simples. Vocês não podem perder nota com isto aqui. Vamos determinar a amplitude e vamos determinar o período, depois determinamos a velocidade de propagação da onda. Mas, como sempre, vocês devem extrair os dados. Eu vou aqui extrair esses dados. Primeiro dado que nós temos é o comprimento da onda. Então, nós vamos dizer que, olha, o comprimento da onda que nós temos é de quanto? 3 metros. A linha A, querem para determinarmos a amplitude. Como é que nós vamos determinar a amplitude? Num dos vídeos já ensinei que quando temos aqui, conseguem perceber, a onda tanto faz isto, oscila desta forma, faz isto, até aqui. Então, a amplitude, vejam, é só levar aqui tanto a distância. Temos aqui a distância mínima, daqui para aqui é a distância mínima, daqui para aqui também é a distância mínima. Então, esta é a distância que a onda leva para subir, esta é a distância que a onda leva para descer. Então, a amplitude é só levar a distância máxima, que é 0,3, ok? Se aqui tivéssemos 9, era só pegar o 9 e dividir por 2, que é a elongação. Então, vamos dizer que, olha, a amplitude, nesse caso, vai ser 0,3, ok? Deram em metros. Já matamos o exercício, ok? A linha B diz o seguinte, determina o período. O período agora temos de analisar muito bem aqui. Vamos lá, fazer juntos. A onda sai de onde? Nós sabemos que o período é o tempo necessário para fazer uma oscilação completa, ok? E se formos analisar, a onda sai, oscila neste ponto, faz isto até aqui. Então, temos de ver quantas voltas a onda fez, ok? Ora, vejamos. Pensem comigo. Se faz isto aqui, até aqui e até aqui, até este ponto ele consegue fazer uma volta apenas. Uma volta por quê, professorismo? Porque se nós dividirmos esta parte, vamos ter uma metade aqui. E esta metade seria
juntar esta parte e esta parte aqui, e esta parte temos um círculo, que é uma volta completa, ok? E depois, daqui até aqui também tem, tanto, uma outra volta. Tem uma metade aqui, tem metade daqui, juntar esta com esta e fecharmos aqui, já fechamos um círculo. Então estamos a dizer, ele faz 2 vezes. Daqui até aqui uma vez, daqui até aqui uma outra volta, juntando 2 voltas. Então, como é que nós vamos determinar? Quando ele chega aqui, o tempo é igual a quanto? É igual a 6. Então, para determinarmos aqui o período, que é a linha B, basicamente nós vamos dizer que é 2 vezes o período igual a o quê? A 6 segundos. Basicamente isso aí, ok? É isto que nós temos. Então, feito isto aqui, nós vamos dizer o quê? O período será igual a quanto? A 6 segundos dividido por quanto? Por 2. E o nosso período vai ser igual a 3 segundos. Matamos, já, professoríssimo. Coisas simples mesmo, sim, não tem nada de especial. Depois, temos aqui a alternativa C. Estão a dizer qual é a velocidade de propagação da onda. Coisas simples, professoríssima, sim. A linha C, a velocidade de propagação da onda, vocês sabem que é o quê? É o comprimento vezes a frequência. Nós não temos a frequência? Sim, não temos, mas vocês já viram que a frequência é o inverso do período. Então, a velocidade de propagação da onda será igual ao quê? Ao comprimento vezes o quê? 1 sobre período que nós já calculamos aqui. Então, a velocidade de propagação da onda será o quê? Comprimento de onda, já vimos, igual a 3, ok? Metros, vezes 1 sobre 3 o quê? Segundos. E isto aqui dá-nos quanto? Esse 3 pode simplificar com este 3, fica 1. Então, temos 1 metros por segundos. Matamos o exercício desta forma, ok? E depois, temos aqui o exercício número 10. O exercício número 10 diz o seguinte. Nas figuras abaixo, S, X, Y e Z representam polos de 2 ímãs. Temos isto aqui, S. Tanto este aqui é polo sul, não é? Aqui, esse. Então temos isto aqui só para preencher, né? Porque eles estão a dizer quais são os nomes dos polos representados pelas letras X, Y e Z, sabendo que S corresponde ao polo sul. O que é que nós temos aqui? A lei da interação do quê? Dos polos, né? Primeiro, vocês viram a lei da interação do quê? Das cargas elétricas. Que cargas elétricas que têm o mesmo sinal vai fazer o quê? Vai se repelir. Aqueles que têm sinais contrários vão se atrair. Aqui, já se temos o polo sul, ok? Aqui devia ser o polo o quê? Norte, simplesmente. Porque se tem polo sul aqui, aqui tem que ser um outro polo para que possam se atrair. Então aqui, se é sul, aqui é norte. Se aqui é norte, aqui é sul. E se aqui é sul, aqui é norte. Então é assim como nós preenchemos e matamos este exame todo, ok? Se subscrever no canal, não esquecer também de partilhar os nossos conteúdos e desta forma nós vamos agradecer. Temos a plataforma também onde temos muitas coisas interessantes para vocês. Fiquem bem, vamos nos ver no próximo vídeo, ok?